Oi, hoje a gente vai tentar decifrar o complexo código da alfabetização. Vamos descobrir por que essa ideia de que existe uma solução única, um método perfeito para ensinar a ler e a escrever, não só é um mito, como também pode ser bem perigosa. Vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? A pergunta que todo educador e muitos pais já se fez em algum momento. Parece uma coisa simples, mas olha, a busca por uma resposta definitiva para isso já gerou décadas de debates super acalorados. E é aqui que a coisa fica séria. Não se trata só de uma preferência pedagógica, de um jeito de ensinar. A escolha de um método de alfabetização impacta diretamente o desenvolvimento do cérebro e o futuro acadêmico de uma criança. A aposta, como se vê, é altíssima. Tá, mas para a gente entender por que isso é tão complicado, a gente precisa primeiro dar um passo atrás. O que exatamente a gente quer dizer quando fala em métodos de alfabetização? Basicamente, são as ferramentas e os roteiros que os professores usam, sabe? O objetivo final é sempre o mesmo: ajudar o aluno a entender e a usar o nosso sistema de escrita. Mas, como a gente vai ver, os caminhos para chegar lá, esses são muito diferentes. E é exatamente aqui que o problema começa, nessa crença de que um desses caminhos é, de alguma forma, universalmente melhor que todos os outros. Essa ideia ignora uma variável que é fundamental: a própria língua. Para a gente entender o problema, a gente precisa olhar para a estrutura dos idiomas. Pensa assim: numa língua de ortografia transparente, como o grego, a relação entre letra e som é direta, quase matemática. Já numa ortografia opaca, tipo a do francês ou do inglês, as regras são bem instáveis. Várias letras podem ter o mesmo som, uma letra pode ter vários sons. E o português? Bom, o português está no meio do caminho, é uma mistura dos dois. A gente tem palavras transparentes, como gato, mas também tem as opacas, como táxi, onde o X tem som de KS. Isso já mostra que simplesmente importar um método que funciona num país para o outro não faz o menor sentido. E esse exemplo aqui é perfeito. Ele mostra como o mesmo conceito, o método fônico, pode ser usado de jeitos radicalmente diferentes. Lá na Rússia, ele é visto como uma ferramenta para desenvolver o pensamento analítico da criança. Já no Brasil, historicamente, ele é usado de um jeito mais operacional, para automatizar a decodificação, a conexão entre letra e som. Percebe? O objetivo e a filosofia por trás são completamente distintos, porque foram moldadas pela cultura e pelas necessidades de cada língua. Então, insistir em um único método, ignorando toda essa complexidade, não é só ineficaz, é arriscado. É como apostar o futuro de uma criança numa única estratégia, quando a realidade exige, na verdade, muita flexibilidade. Essa metáfora é muito poderosa, né? A ideia é que, para algumas crianças, aquele método escolhido pode até funcionar. Foi um clique de sorte. Mas, para outras, o resultado pode ser um dano real no processo de aprendizagem, com lacunas que podem levar anos para serem descobertas. E aqui está a grande armadilha. O cérebro leva uns 2 anos para consolidar de verdade o que foi aprendido na fase principal da alfabetização. Então, um professor pode terminar o primeiro ano achando que o método dele foi um sucesso. Só que os problemas reais, como dificuldade de ortografia, de interpretação de texto, só vão aparecer lá no 3º ano. Certo, então qual é a solução? Se o método único é uma aposta perigosa, de quais ferramentas a gente dispõe? A resposta está em conhecer o arsenal completo que os educadores aqui no Brasil têm à disposição. No Brasil, a gente trabalha principalmente com esses 6 métodos. Eles se dividem em 2 grandes categorias, e cada uma delas tem uma lógica completamente diferente de abordar a língua escrita. Os métodos sintéticos, como o fônico e o silábico, eles vão das partes para o todo. Você aprende os tijolinhos, os sons, as sílabas, e depois usa isso para construir um muro, que é a palavra. Já os métodos analíticos, como o global, fazem o caminho contrário. Eles começam com o muro pronto, a palavra ou a frase, e depois analisam do que ele é feito. Nenhum dos dois, sozinho, é completo. A verdadeira maestria na alfabetização não está em defender um método específico, mas em saber como e quando usar cada um deles. É sobre enxergar os métodos não como ideologias que competem entre si, mas como ferramentas especializadas numa grande caixa de ferramentas. Então, o ponto central é este: um bom alfabetizador não escolhe um lado. Ele entende que cada método tem seus pontos fortes e fracos e que eles se complementam. O método silábico, por exemplo, pode ser perfeito para destravar a leitura de uma criança numa certa fase, enquanto o de palavração pode ser essencial na fase seguinte, para ampliar o vocabulário. Para se tornar um mestre nisso, o educador precisa analisar cada uma dessas ferramentas. A estrutura de Anthony Zabala oferece um guia bem prático para isso, ajudando o professor a avaliar cada método de forma crítica.
Ao responder essas 4 perguntas para cada um dos 6 métodos, o professor deixa de ser um mero aplicador de receitas prontas e se torna um verdadeiro estrategista da alfabetização. E a gente termina com essa reflexão. Formar leitores competentes exige muito mais do que uma única chave. Exige um chaveiro completo e, o mais importante, educadores que saibam exatamente qual chave usar para abrir cada porta no caminho da aprendizagem.